Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, a proposta do Qatar para Roger Guedes ela é praticamente irrecusável. Você vai saber os valores. O jogador falou a respeito também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A informação trazida pelo jornalista Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica, ela é impactante. Porque a gente já falava aqui da proposta do Qatar para o Roger Guedes, depois do interesse da Arábia Saudita, e de que, segundo o autor da informação inicial, o Samir Carvalho, era uma informação mais quente do que a dos árabes. Ela estava esquentando, ela estava mais próxima de acontecer. E agora vem com os valores aí através do Marco Belo. Cara, é muito difícil a gente julgar o que o outro sente, ainda mais na questão financeira. Eu costumo não fazer esse exercício porque o próprio Roger Guedes falou a respeito. Então eu vou passar para vocês os valores e depois passar para vocês o que ele falou e aí dar o meu sentimento a respeito disso. A proposta de um clube do Qatar, que ainda não foi informado, ela gira em torno de 50 milhões de reais para o Corinthians, que detém só 40% do atleta. Os outros 60% são do próprio Roger Guedes e valeriam 80 milhões de reais. Roger Guedes botaria 80 milhões de reais na mão na hora, pelos seus 60%. E o Corinthians receberia 50 milhões de reais pelos outros 40%. 130 milhões de reais. Seria a proposta desse clube do Qatar, envolvendo, né, o valor do negócio. Mesmo que o Corinthians tenha só 40%, embolsaria 50 milhões de reais. É claro que é melhor você ter o seu artilheiro aqui. É claro que tecnicamente ele vai corresponder muito mais. É claro que o Corinthians depende muito do Roger Guedes, mas ainda assim é um valor interessante. Eu nem consigo fazer a avaliação, né? Se seria melhor botar 50 milhões de reais no bolso ou ficar com ele. Eu ainda acho que é ficar com ele, mas eu sei também que os clubes dependem disso. E nesse caso também indifere porque vai muito da vontade do atleta, que vai ter a maior fatia nisso, 80 milhões de reais. Como é que você compete com isso? Com 80 milhões de reais na mão? Mas tem mais. Porque o salário que ele receberia seria limpo. 4 milhões de reais livres por mês, livres de impostos. 4 milhões de reais. 80 milhões na mão e 4 milhões de reais por mês. Além de bonificações por títulos e gols marcados. Essa seria a proposta. Bom, o Roger Guedes foi questionado na zona mista depois e disse... Eu não sei responder essa pergunta, eu sempre sou muito honesto, a hora que tiver que falar que eu vou sair, eu vou falar, mas a gente está conversando, está no começo ainda, realmente deixo nas mãos dos meus empresários para ficar focado dentro de campo. Aí ele é sempre questionado, né? Mas qual é a sua vontade, né? O torcedor quer saber qual é a sua vontade. É sempre essa casquinha de banana para o jogador, né? Mas a gente tem que perguntar. Tô feliz aqui, enquanto estiver aqui, vou defender as cores do Corinthians. Um ano mágico para mim, agradecer a Deus. Isso eu deixo nas mãos dos meus empresários. Lógico que a gente escuta propostas, tem o meu sim, essa parte é importante. Tem o meu sim, sim da família, tem clube, empresário. Então a gente vai resolver o que for melhor para mim e para o clube na hora certa. Ele não responde sozinho. Ele não decide sozinho. Por isso que eu falo, é muito difícil julgar um jogador por uma questão financeira, por uma proposta, porque ele não decide por ele. O jogador de futebol, ele carrega muita gente depende do jogador de futebol. E aí não é só pessoas de baixa renda na volta, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o jogador ele é uma empresa. Ele sustenta muita gente no seu entorno. E aí é óbvio que tem um empresário que depende disso, vive de comissão, que tem a família que depende disso também. E a família não é só a esposa, os filhos, mas também é essa parte, no sentido de projeto, no sentido de onde vamos morar, no sentido de escola dos filhos. Tudo isso está em jogo. Bom, mas isso tudo dificultaria você, sei lá, ir mudar de país agora. Tá, mas são 4 milhões de reais por mês. São 80 milhões de reais na mão. Mas ele já ganhou muito dinheiro na China. Eu não sei qual é a realidade financeira do Roger Guedes.
Mas ele saiu do interior do Rio Grande do Sul, de Ibirubá. Foi explodir no Criciúma, depois no Palmeiras, aí Galo, vida na China, volta pro Corinthians. E daqui a pouquinho ele aposenta, gente. Ah, faturou muito dinheiro. Mas ele vai ficar dos 40, se chegar até os 40, né? Até os 80 sem trabalhar. Ou, né, tendo que fazer outra coisa da vida. Até os 40, até os 35, e esse é o auge dele, ele tem que ganhar o dinheiro para sustentar ele a vida inteira, ele e todo mundo na volta dele. Só estou conjecturando, eu não consigo julgar. Mas assim, a gente precisa entender que é difícil, né? É difícil. Se ele quer virar ídolo, ele quer ficar, ele ama o Corinthians, ele adorou estar aqui, ele mesmo revela, um ano mágico, ele está vivendo um ano espetacular, ele é super importante, ele vai chegar na seleção, cara. Se ele continuar assim, ele vai ser convocado para a seleção, que é um sonho dele, ele está merecendo. Em atividade no futebol brasileiro, ele hoje é um dos principais jogadores. Mas o que eu vou fazer se chega uma proposta dessa? E a resposta dele, vamos combinar, né, gente? Tá no começo ainda. A gente vai resolver o que for melhor para mim, para o clube na hora certa. A gente escuta as propostas. Enquanto eu estiver aqui, eu vou defender as cores do Corinthians. Gente, eu acho assim, pode ser que ele fique? Pode, claro que pode. E acho que seria uma demonstração de... não quero aqui também, né, dizer que se ele ficar, ele é legalzinho, se ele for embora, ele é malvado. Não é isso. Mas acho que ele ficando, poxa, ele já abre mão ao chegar no Corinthians, né? Já falamos sobre isso. O Duílio mesmo falou. Quando ele chegou, ele disse, poxa, o Roger abriu mão de muita coisa para estar aqui. Então era óbvio, era natural que se algo chegasse vantajoso para o jogador, o clube também cederia um pouco. Então ele já abriu mão lá atrás. Ele vai abrir mão de novo? Tem coisas mais importantes, né? A idolatria no clube. Ele se tornou o maior artilheiro da Neoquímica Arena nesta noite, né? Fazendo 31 gols nessa vitória sobre o Vasco. Tudo isso é verdade. Ele quer virar ídolo, tudo isso é verdade. Mas a diferença é muito grande, gente. Ele não ganha um salário baixo no Corinthians, não. Dá para viver tranquilamente com o salário que ele ganha, óbvio, mas é 4 vezes mais. Não sei por quanto tempo. E é quase 100 milhões de reais na mão. Cara, sei lá. Mas assim... Acho que é para o torcedor ir se preparando. Que até dentro do Corinthians já se fala que, olha, se ele ficar, né, vai ser uma surpresa muito grande, porque a proposta é muito boa. A proposta é muito boa. Mas vamos ver o que pode acontecer. Como ele disse, envolve muitas pessoas, né, que vão decidir o que é melhor para ele e para o clube. Então a gente vai ter que aguardar. Mas é difícil recusar. O que você faria? Comenta aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Deixa teu like, aquela inscrição. Eu volto na próxima. Tchau!